Bom dia a todos, com grande alegria nos encontramos novamente neste nosso Bom Dia São Pedro, neste sábado, dia dedicado à Virgem Maria. Queremos mais do que nunca nos colocar sob o seu manto, pedindo a sua intercessão, que ela nos ajude a estarmos sempre dispostos à vontade de Deus, que ela nos ajude também com a sua intercessão a crescermos nas virtudes. O evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Lucas capítulo 9, versículos 43 a 45. Invoquemos o Espírito Santo para que esta palavra que ouviremos seja bem semeada no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de perguntar sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta o segundo anúncio, da paixão de Nosso Senhor. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, há sempre 3 anúncios da paixão do Senhor. E este é justamente aquele do Evangelho de Lucas que sucede a passagem da transfiguração de Nosso Senhor, que vem em seguida, por sua vez, da cura do epilético. E logo depois, então, esta nossa passagem que acabamos de escutar. A primeira nós ouvimos ontem, no Evangelho, em que Jesus pergunta sobre quem as pessoas diziam sobre que ele era, e depois pergunta aos discípulos, e Jesus, acolhendo a resposta de Pedro, já explica com o anúncio da paixão que o Cristo que eles reconheceram é o Cristo justamente que vem para morrer por nós. Aqui, porém, nós vemos que é um anúncio um pouco diferente, né? Vemos que o Senhor é sucinto nas palavras, talvez justamente por compreender a dificuldade dos discípulos diante desse anúncio, desse mistério, né? E eles, por sua vez, então, como termina o Evangelho, tinham medo de perguntar. Aqui nós podemos fazer uma reflexão muito importante sobre, por um lado, a morte, né? Porque a primeira leitura também vai falar, quando fala o livro do Eclesiastes de uma forma assim tão poética, vai falando das vaidades da vida, vai falando da beleza da juventude, mas vai comparando na leitura de hoje justamente a vida como o final de uma jornada de trabalho, de um dia, enfim, quando justamente aquilo que no alto do dia era tudo vigoroso, aos pouquinhos tudo vai descendo, vai baixando, vai diminuindo. Da mesma forma, assim, a vida do homem sobre esta terra, ela está marcada por este desfecho da morte. E muitos de nós, às vezes, temos medo, como esses discípulos que têm medo de tocar no assunto. E, na verdade, a nossa fé cristã nos ensina que a morte deve ser algo enfrentado e encarado com naturalidade e, podemos dizer assim, até com alegria, né? Por quê? Porque para nós que amamos o Senhor, que lutamos por amá-lo, que lutamos por viver uma vida santa, fazer a sua vontade, a morte é um encontro com aquele que amamos, com aquele com quem caminhamos nesta vida. É alguém que já conhecemos e, portanto, encontrá-lo no final desta vida
não nos causará medo nem pavor nenhum, né? Sabendo que justamente o nosso relacionamento com o nosso Senhor, a nossa amizade com Ele, a nossa intimidade com Ele, deve nos preparando pela percepção justamente como diz o livro de Eclesiastes, das vaidades deste mundo, deste tempo que passa. Ou seja, a vida cristã nos prepara constantemente para o céu, convidando-nos a perceber que as coisas deste mundo são passageiras. Nós precisamos ter uma ação no mundo, sim, positiva, bonita, de ajudar os irmãos, de procurar fazer sempre o bem a todos e fazer bem todas as coisas, mas no final das contas, nós temos que ter um coração sempre livre, desprendido, porque as coisas que fizermos passam, o bem que tivermos feito com certeza permanece, mas nós passamos. E quando passarmos, temos que estar justamente desprendidos, porque aquilo a que estivermos apegados dificultará justamente a liberdade do coração, que é chamado a se encontrar em Deus na eternidade. Dessa forma, então, nós podemos fazer um outro paralelo interessante, amados irmãos e irmãs, entre a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura fala da juventude como este tempo cheio de perspectivas e de expectativas, e nós sabemos que é assim, né? Mas depois, logicamente, a vida vai amadurecendo, e algumas coisas que na juventude são só expectativas, depois a gente entende melhor como funciona. Aqui a gente vê isso com os discípulos. Os discípulos, inicialmente, eles têm uma fé ainda não, poderíamos dizer assim, adulta, né? Porque tem medo da paixão, tem medo da cruz, né? Não entendem, claro, é tudo um mistério que eles ainda não conhecem, mas para nós, concretamente, amados irmãos e irmãs, é importante olharmos para esse medo dos discípulos, sabendo e já conhecendo o mistério do Cristo ressuscitado, dispondo-nos a justamente caminhar com Ele. E sabendo que a cruz é aquela que vai justamente tirando de nós, arrancando de nós aqueles apegos, aquelas paixões e vícios que não nos deixam ir para o céu, que dificultam a nossa caminhada e que às vezes até podem nos impedir de alcançar o prêmio da vida eterna. Amados irmãos e irmãs, concluo lembrando uma coisa que dizia São Luís Gonzaga. Ele, diante das coisas, se perguntava: o que é isto diante da eternidade? Essa pergunta devemos nos fazer também nós. O que são as coisas que nos rodeiam diante de toda a eternidade? Elas, na verdade, recebem valor na perspectiva que nos encaminham para a eternidade. E, por fim, nós vemos que a morte de Cristo é justamente aquela que dá sentido a toda a sua vida, porque Ele morreu por amor. Que nós possamos viver por amor e, quando chegar a nossa hora, também morrer por amor e morrer amando o nosso Senhor e amando os nossos irmãos. Assim o nosso caminho será não fácil, né? Mas será com certeza coroado pelo Senhor. Queira Deus com a glória do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, além então da reflexão da palavra de Deus e além daquilo que já estamos acostumados, desse nosso momento de nos alegrar com os irmãos que festejam o dom de sua vida ou o dom do matrimônio, eu gostaria de iniciar uma parte a mais na nossa conversa de sábados, que é um pouco a passagem dos lugares por onde, da programação das missas, onde nós, todos os padres aqui da paróquia, vamos celebrar nesse final de semana. Aproveito nessa primeira vez, então, para justificar ou explicar, melhor dizendo, algumas mudanças que foram necessárias, esperando poder contar com a compreensão de todos. Como todos sabem, o padre Rafael era nosso vigário, ele se despediu da nossa comunidade e vai assumir a paróquia da Charlau, paróquia Nossa Senhora Aparecida, no próximo dia 5 de outubro. E, então já foi embora e nós então temos que nos readequar com um padre a menos para atender as comunidades e as pastorais. A partir de então, algumas comunidades vão ter missas intercaladas, né? E a gente procurou zelar para que as missas intercaladas respeitassem as proximidades. Então, capelas que são comunidades que são próximas, tem ora uma missa numa, ora missa na outra capela, na outra comunidade.
porque nós queremos zelar muito, amados irmãos e irmãs, para que vocês tenham a oportunidade mais fácil possível, dentro daquilo que nós podemos atender, de responder e acolher o convite do Senhor a não deixar de santificar o domingo através da participação da missa, logicamente então no final de semana. É o ponto alto do nosso final de semana, é o ponto alto também do nosso cultivo de amizade e de intimidade com o nosso Senhor, porque ali Ele se entrega por nós, se dá a nós na comunhão, né? E quer encontrar-nos, com certeza, em cada Santa Missa. Então, a partir de hoje, em fase experimental, estamos abertos aí às condições e às situações de cada comunidade, mas vamos procurar então seguir esse esquema. Neste final de semana, então, além da missa do sábado de manhã e dos batizados, nós temos às 14 horas na Furna, às 16 na Tapera e também às 16 na linha Ávila. Às 18 horas na Matriz, às 18h30 na Piratini e às 18h30 também na Comunidade do Jardim. Isso no sábado. No domingo, temos a missa das 18 aqui na Matriz, às 8 aqui na Matriz, às 8h30 na Comunidade da Floresta, às 8h30 também na linha Nova. Às 10 horas na Dutra, às 10 horas também na Carniel. Às 10h30 aqui na Matriz, essa missa, como de costume, tem sido transmitida. Às 17 horas aqui na nossa Igreja Matriz, às 18h30 na Matriz e na Avenida Central. Essas serão então as missas deste final de semana. Peço encarecidamente que se programem e que não deixem de oferecer ao Senhor, mesmo que às vezes com algum sacrifício de tempo e de outras atividades, não deixem de oferecer ao Senhor a presença de vocês junto dele, junto do altar, em cada Santa Missa, nas nossas comunidades, na nossa Igreja Matriz. Por fim, seguimos, como de costume agora, com a saudação aos aniversariantes de nossa comunidade, bendizendo a Deus pelo dom da vida de cada um. Hoje, então, estão de aniversário Altemir João Teixeira, Aniquele Nunes Rodrigues, Antônio Alvino Bertoldi, Augusto Rama, Delmar Rames, Stephanie Costa, Francisco Eduardo Benetti Marcon, Gabriel Roça, Gilmar Teixeira Clement, Giovana de Souza Freire, Gustavo Lopes, João Hilário Benetti, João Vitor Vettorazzi, Maico Reck, Rosa Maria Cardoso, Tainá de Cássia dos Santos, Valdecir Elias de Moura e Vilmar Cagliari. Por todos esses, bendizemos a Deus pelo dom de sua vida, como também agora por esses nossos irmãos que celebram o dom do matrimônio. Hoje, então, Ademir Wingert e Maria Rosana Wingert, Adriano Rafael Roloff e Cibele Bazei, Antônio Norman e Edilene Marta Sanfelice, Gilson Luiz Cagliari e Zenaide Weber Cagliari. A todos esses queremos confiar à Virgem Maria, pedindo que lhes venha ao seu encontro neste sábado com sua graça, seu favor, sua maternal proteção e possa ajudá-los a crescer sempre mais na fé, na esperança e na caridade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.